Começando mais um Descomplica, meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou seguir uma dica que uma pessoa da audiência mandou pra gente depois de ter visto o último episódio sobre a esposa de Allan Kardec, a Gabi. Roda a vinheta. Gente, pra quem ainda não viu o episódio sobre a esposa de Kardec, a Gabi, vale a pena dar uma conferida. Quem já viu o episódio se lembra que durante a conversa eu pedi pro pessoal comentar nomes de outras mulheres que tiveram um papel significativo na construção do espiritismo e que não são tão lembradas. Pois bem, foi sobre isso que recebemos o comentário, que dizia: como o Bruno pediu sugestão de mulheres importantes na história do espiritismo, eu tenho uma, Maria Virgínia Ferraz Pires. Era companheira e esposa de Herculano Pires. Ela esteve encarnada nos anos de 1918 a 2000. Então estamos seguindo a dica dessa pessoa da audiência. Muito obrigado. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. Cada vez mais eu vou querer fazer episódios falando sobre os comentários de vocês, ok? Não se esqueça também de se inscrever, de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Bom, para começar, acho importante dar uma breve resumida sobre a história de Herculano Pires. E se vocês quiserem um episódio só sobre ele, deixa aqui nos comentários também, porque é muita coisa para falar e eu vou fazer um apanhado super rápido. Herculano Pires esteve encarnado entre os anos de 1914 e 1979. Ele começou a sua carreira como escritor de contos e aos 16 anos de idade ele já tinha livro publicado. Acima de tudo, Herculano é uma figura importante na literatura do país. Ele ocupou cargos de professor e também liderou movimentos literários na época dele. Aos 22 anos ele conheceu o espiritismo e ele se descrevia como uma pessoa que tinha grafomania. Basicamente é uma pessoa que tem mania de escrever, que não consegue parar de escrever, quer registrar tudo. Naturalmente, quando ele conheceu o espiritismo e por conta dessa mania, dessa grafomania que ele tinha, ele acabou publicando dezenas de obras espíritas, algumas delas em parceria com Chico Xavier. Falam que ele foi o metro que melhor mediu Allan Kardec e o zelador da doutrina espírita. Mas por que isso? Herculano é considerado um dos escritores mais críticos da doutrina. A sua linha de pensamento era forte e racional. Ele combatia muito desvios e mistificações sobre a doutrina. E ele se apegava puramente às obras de Allan Kardec. Gente, esse aqui é um apanhado super rápido do Herculano, tá? Vamos falar agora da Maria Virgínia, que é a protagonista desse episódio aqui. Desde jovem, Maria se interessava por Herculano, justamente por ele ser um pouco diferente e não um cabeça de vento como os outros caras. Ela mesma disse isso. Ele falava sempre sobre literatura e sobre espiritismo e isso interessava muito para ela. Durante o seu convívio com Herculano Pires, ela fundou um grupo espírita que existe até hoje. Mas o mais interessante foi que ela deu continuidade ao trabalho do Herculano depois que ele faleceu. Não só em prol da doutrina, mas ela continuou o trabalho dele combatendo movimentos e pessoas oportunistas. Ela cita em uma entrevista casos como a adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo e a tentativa de publicar cartas falsas psicografadas por Herculano Pires, depois que ele desencarnou. Ela disse que depois que ele desencarnou, eles começaram a receber diversas mensagens de Herculano do plano espiritual, e muitas delas ela disse que só de bater o olho era claro que não era a mensagem dele. E veja bem, essas mensagens quase foram publicadas. Era capaz que tivesse uma delas aqui na estante de casa, por exemplo. As informações biográficas de Maria Virgínia, elas são um pouco raras e geralmente elas estão muito ligadas ao trabalho do Herculano Pires. Mas assim como Kardec e Gabi, Herculano e Maria provavelmente tinham características complementares, o que certamente justifica uma grande parcela de contribuição de Maria nas obras de Herculano Pires. Assim como Kardec, Herculano é mais um exemplo de que, apesar da capacidade desses espíritos, olhando o tamanho das obras que eles realizaram, fica claro que é impossível uma pessoa fazer tudo aquilo sozinha. Claro, não só com as suas companheiras, mas com outras pessoas com certeza que contribuíram com todo o processo. E eu não estou falando só do apoio afetivo e emocional das companheiras, mas o apoio prático no desenvolvimento da doutrina. Quando falamos de espiritismo, falamos de algo que ocupa uma grande parcela na vida das pessoas, daquelas que simpatizam e que buscam entender mais. Nós sabemos que aos poucos tudo isso vai entrando na nossa cabeça e vai tornando parte de nós, naturalmente. Dá pra gente ter uma noção, então, do tamanho da importância de pessoas como Herculano e Maria que combatem a desinformação, porque estamos falando de algo que ajuda a reger a nossa vida, certo? Então isso não pode passar livre pela mão de oportunistas. É importante que a gente tenha pessoas na doutrina que trabalhem em prol da mensagem central, que foram aquelas escritas por Kardec. Esse foi mais um Descomplica, meu nome é Bruno Bernadelli, estamos aqui toda quarta-feira para apresentar assuntos diversos para a gente conversar sobre a doutrina espírita, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, até a próxima.